Ora, então, muito bem-vindos a mais um Carrega Benfica. Se por qualquer motivo ouvirem um ruído de fundo, não liguem, porque deve ser algo engraçadinho a fazer. Psh, psh. Quem se riu acusou-se logo. Ora, então, com esta vaga de calor, como diriam os heróis da New Wave, nomeadamente o Billy Idol, hot in the City. Neste caso, no meu caso, Hot in the Countryside. No caso de Bruno Costa Carvalho e de José Barão das Neves, os suspeitos do costume, e sim, Hot in the City, eles que, coitados, têm que viver na cidade. Ora, mais uma semana, mais uma voltinha no carrossel, aproxima-se cada vez mais, não é o prazo do reinício dos trabalhos, estamos a cerca de 10 dias do reinício dos trabalhos, mais coisa, menos coisa, a nova época que se vislumbra no horizonte. Tem-se falado muito de jogadores que entram, os que já entraram, os que estão para entrar, os que eventualmente ainda irão sair. Temos falado aqui de estatutos e da sua revisão, temos falado de vários assuntos, inclusive de um que eu pessoalmente irei celebrar efusivamente e que, ao que tudo me indica, irá ocorrer no final deste mês, que é finalmente a saída do co-CEO da SAD do Benfica, ou seja, o clean process começa a ser levado a cabo por parte do presidente Rui Costa, mas sem querer condicionar o que quer que seja sobre os assuntos, e caso não saibam, mas é mesmo verdade, nós nem sequer combinamos antes, apesar de timidamente haver perguntas no grupo. Então vamos falar do quê? É precisamente uma das grandes vantagens deste nosso podcast, é precisamente este. Não há combinações prévias sobre do que é que vamos falar. Este é um espaço de liberdade onde nós falamos dos temas que nos interessam, aquilo que bem nos aprouver, e começo por falar desta vez, vou dar a palavra, meu caro Bruno Costa Carvalho, àquele que nós temos que saudar, àquele que é o Viva o Sócio 3811, como de resto podem ver aí no rodapé do nosso Viva o Sócio 3811. Viva, viva Viva José 3800. Barão das Neves. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, whatever. Então, meu caro amigo, o que é que te apetece falar neste início das hostilidades? A pergunta é para mim. Eu disse José Barão das Neves, que eu Então saiba, pronto. Então, a que eu pergunta é para saiba mim. só É há por um número, ou esta sócio. semana começamos por número de sócios. Muito bem, muito bem. Exatamente. Olha, eu para já, não, eu tenho aqui alguns temas, tomei notas, mas não há nada. Mas gostava de começar por um tema que, confesso, me fez sarna, que foi a divulgação da equipa que a Liga de Futebol Profissional divulgou do número dos jogadores envolvidos e designados. Já está a meter-se na minha nota de rodapé. Era O essa a meu minha amigo nota vai de ter que fazer rodapé. essa comprovação por escrito, porque eu não acredito. Não acredito. Mas eu tenho aqui mais, posso mandar mensagens com algumas notas que o meu amigo pode pura e simplesmente utilizar. Mas duas notas que me parecem importantes nesta divulgação da equipa da Liga. A primeira, e que me salta aqui mesmo, porque acho muito pouco digno, é a ausência de um jogador como o Arsenal. Quer dizer, quando um homem daqueles que faz o campeonato que faz e não é designado para a equipa da Liga, farto-me de rir e dá-me vontade de rir até dizer chega. Mas não só, porque na equipa designada pela Liga, aquilo que foram designados o guarda-redes, as defesas, o meio-campo, Já está e depois prescrito. foi designado os avançados. E para grande surpresa minha,
foi designado nos avançados um jogador que ficou em 6º lugar nos melhores marcadores. Quer dizer, pergunto eu, então, e porquê é que não foi designado o Fran Navarro? Pergunto eu, foi designado o Taremi, o Gonçalo Ramos, o João Mário, se era o avançado, porque não foi designado o Fran Navarro? Teve mais golos do que o Ricardo Horta. Portanto, há aqui qualquer coisa nesta designação das equipas da Liga que me cheira um pouco a mofo. Cheira-me, falta tirar daqui, se calhar, falta pôr aqueles produtos para tirar o mofo e dar aqui uma nova imagem, o futebol não pode continuar a ser isto, quer dizer, continuamos com estas coisas com o futebol. Há mais assuntos, mas eu para já lançava este. Muito bem, meu caro Bruno Costa Carvalho. Pronto, se começamos pelas notas de rodapé, eu também estou completamente de acordo com o meu amigo Sabrão das Neves. É um absurdo, mas eu acho que para nós benfiquistas esta história de o Arsenal estar ou não estar no 11 da Liga é para o lado que nós dormimos melhor. Nós queremos é que ele e o Coxu façam o meio campo de sonho que o nosso treinador imaginou e que nós para o próximo ano iremos todos ter o prazer de ver, com o Di Maria a jogar também nesse meio campo previsivelmente, e portanto acho que as coisas estão-se a compor. E começa-se a desenhar, e eu acho que no futebol português, para já, desculpa, deixem-me cumprimentar os dois, boa tarde aos dois. Não há problema. E a questão também que eu acho é não haver temas não é um sinal de liberdade, porque liberdade, isso é indiscutível, é um sinal de desorganização. Mas pronto. Mas de qualquer maneira... O que também é indiscutível. Certo, ainda bem que eu admito, e assim isto tem mais graça. Mas o que eu acho é que, e agora falando de um tom muito mais a sério, é que começa a perspectivar-se a seleção natural que vai ter que haver na próxima época, e é aquilo um bocadinho que o José Barão das Neves pegou a semana passada, que é o facto da Champions para o ano só haver um acesso direto e depois mais um, ou seja, neste momento, queiramos ou não, há 4 galos para 2 lugares. Eu não falo já de campeão porque eu acho que nisso é outra história. Nesse caso eu acho que só há 2 equipas que podem ser campeãs, mas há de facto 4 pretendentes aos milhões da Champions, e cada vez estar na Champions vai ser mais decisivo, sobretudo olhando para as contas quer do Futebol Clube Porto, quer do Sporting, que são fantasmagóricas. Eu acho que as pessoas, se calhar, não têm bem noção de qual é o caminho que nós estamos a percorrer neste momento. Eu acho que o Benfica está numa trajetória de total, descolar de uma forma total do que é a realidade do futebol português, o que é uma coisa que quem me conhece e que me acompanha há vários anos, era a trajetória que eu há muitos anos defendia, pela qual fui tão criticado, e era isso que eu teria feito se alguma vez tivesse decidido. Foi uma trajetória que esteve para acontecer se não tivessem desbaratado a equipa para a conquista do Penta. Do Penta, verdade, mas menos que agora. Ou seja, acho que nós ganhamos 4 campeonatos seguidos, mas não com esta diferença que vai acontecer agora. Neste momento parece-me claro que há não sei se vocês já repararam, mas há um forte investimento do Sporting de Braga no seu plantel. Como nunca houve. Temos o Frederico Varandas a dizer que tem 20 milhões por um jogador, provavelmente está a pensar pedir outra vez dinheiro a um banco que depois não lhe paga, ou não pagar os empréstimos obrigacionistas na data da sua maturidade e adiá-los por 6 meses outra vez, como já fez no passado. O Futebol Clube Porto está mesmo na fronteira de não cumprir os critérios ou seja, está há 5 dias, porque hoje é dia 26. Exatamente. Mas o mais grave, Bruno, desculpa interromper, mas o mais grave é ter sido um próprio administrador da SAD Portista vir dizer que estavam obrigados a vender um jogador até ao final deste mês.
isso é indubitável, mas é uma questão, seja, claro que é um problema de esportistas, mas nós temos aqui... José Brandas, se vem um gajo do Porto desvalorizar os seus próprios jogadores, a dizer que precisa de vender rapidamente, é claro que isso tem consequências. Se precisas vender rápido, claro vou-te pagar menos dinheiro. Não é? Claro que sim. Não é? Nós somos todos já grandinhos. O José Carlos Soares até nos chama velhos e marretas e coisas desse género. Mas a verdade é que nós somos homens experientes. Somos homens experientes, por isso é isso que faz de nós tão bons. E acho que o Fernando Gomes, ex-presidente da Câmara de Vila de Conde, ex-presidente da Câmara do Porto e ex-administrador da Sociedade Anónima da Galp, e agora no Futebol Clube do Porto, é homem para ter alguma experiência, para estar calado e não dizer essas coisas. Eu acho que ele disse essa coisa de propósito, para defender a sua própria posição relativamente às contas catastróficas que o Porto irá apresentar e para dizer, meus amigos, eu não tenho aqui culpa nenhuma porque eu avisei. Eu acho que isso, ele é um homem muito experiente e se disse aquilo não foi porque é tonto. Ele disse aquilo por uma guerra interna do Futebol Clube do Porto, ao qual eu, com franqueza, estou completamente fora disso e não estou nada interessado nisso. Agora, o que me parece óbvio, e voltando esta conversa que eu gostava de ter com vocês os dois, porque acho que é uma conversa central, e acho que vocês pensam bem sobre estes assuntos, é a questão de todos nós percebemos que o diferencial de receitas que provém da Liga dos Campeões pode criar aqui uma decalagem, uma grande diferença entre os clubes liderantes e os clubes que ficam de fora. E, portanto, o Benfica, o Porto, o Braga e o Sporting, todos entenderam que o seu futuro é completamente diferente. E é precisamente por essa ordem. É exatamente por esta ordem. Esta ordem não foi à toa. Atenção, José. Aliás, tu viste que eu fiz aqui uma pausa. Ainda bem que tu fizeste essa observação. Ao contrário de ti, eu não me importo que tu me interrompas. E acho que essa tua observação foi super oportuna e foi exatamente isso. É exatamente esta ordem que eu quis falar. E estes quatro sentem que as receitas da Champions podem, de uma forma bastante definitiva, nunca há coisas definitivas na vida, como nós sabemos, exceto para a morte, mas estas coisas são todas um bocadinho de geometria variável. Mas toda a gente sente, neste momento, que é fundamental, que é hiper importante para a vida destas quatro sociedades, no próximo ano estarem na Champions. Eu já não digo ser campeões, é estarem na Champions. E de quatro só vão estar dois. Dois, eventualmente, porque só vai estar um. O segundo... Sim, claro. Sim, mas o segundo vai fazer as pré-eliminatórias e pronto. Mas tens razão. A verdade é que só está um, mas pronto. Como neste momento os três que estão, o Benfica, por exemplo, este ano fez esta campanha que fez e veio das pré-eliminatórias, veio do terceiro lugar do Campeonato Português, portanto, e conseguiu fazer o que fez este ano. Portanto, basicamente, neste momento temos que olhar para os dois lugares, que são aqueles que dão, no fundo, a esperança de poder fazer o que o Benfica fez este ano. E o Porto também não se saiu mal, vamos lá ver uma coisa, não se saiu mal, foi saiu nos oitavos, nós saímos nos quartos, mas o Porto também recebeu muito dinheiro. Portanto, basicamente, eu acho que todos sentem que o futuro passa por aqui, todos sentem a importância de não perder este comboio e todos sentem que quem perdeu o comboio pode ficar ferido quase de morte perante aspirações futuras. Por isso este próximo campeonato tem um interesse especial e acho que o Benfica está a apostar bem, ou seja, percebeu o momento e está a maximizar as suas hipóteses o futebol é muito variável. Eu nunca me esqueço que no verão quente de 93 o Sporting, depois de levar o Paulo Sousa e o Pacheco. Como é que ele se chama? O Pacheco para lá e tentar levar o João Pinto e o Isaías e outros que tais, e o Benfica com o Tony, com o treinador, foi campeão no ano seguinte. Muito debilitado, muito ferido e foi campeão. Portanto, o futebol às vezes tem surpresas e equipas que às vezes não parecem potenciais campeões no papel, acabam por ser. Portanto, mas de qualquer maneira, toda a gente sabe que hoje em dia, quanto mais se investir, mais perto se fica desse sucesso. E isto vê-se esta corrida a esses dois lugares e acho que nesse aspecto o Benfica
está a levar a dianteira e está a investir e está a pensar exatamente aquilo que nós estamos aqui a dizer. Muito bem. Há aqui um detalhe, começando por aquilo que vocês tinham falado do 11 da Liga. Eu confesso que, para mim, o 11 da Liga é tão importante como uma DST, como uma doença sexualmente transmitível. Portanto, eu dou tanta importância ao 11 da Liga como dou a uma DST, ou seja, bola zero, nomeadamente a esta Liga. E quando eu olho para o 11 da Liga, até pergunto, tecnicamente, do ponto de vista técnico, quem é que foi a cabecinha pensadora que faz um 11 da Liga, onde taticamente joga com 3 centrais e só com um lateral esquerdo, que é o Grimaldo, porque então não escolheram ninguém para o lado direito, a não ser que vá adaptar. Portanto, cada cabeça a sua sentença. Eu acho que a colocação do jogador do Braga foi só para agradar a gregos e a troianos. Eu não tenho nada, muito sinceramente, contra a nomeação de alguns jogadores do Porto que estão ali colocados. Acho que de facto o Gonçalo Ramos e o Taremi, até porque o Taremi até foi o melhor marcador da Liga, acho que o Gonçalo Ramos e o Taremi foram aqueles que mais se destacaram. Mas muito honestamente, há ali um ou outro nome que eu acho que só foram colocados para fazer número, nomeadamente o Pote. Sinceramente, eu vejo fico menos assim naquela com o Horta do que propriamente com o Pote. O Pote este ano fez uma época fraca para aquilo que ele já tinha feito na época anterior. Portanto, eu acho que só colocaram ali o Pote para agradar ao Sporting, e o próprio jogador do Braga para agradar ao Braga. Mas o do Braga até dou de barato. Mas isso nem sequer vou perder muito mais tempo a falar numa coisa perfeitamente ridícula, que é o 11 da Liga, que não cabe. Gostava de saber quem é que escolheu aquele 11 da Liga, porque até agora... Mas eu peço desculpa, mas o Pote não está no 11 inicial. Então quem é o do Sporting que lá está? É o Ugarte. É o Ugarte? Não é o Vejam Pote, lá o que eu ligo a isso, ao 11 da Liga. Então, e o 11 da Liga, é escolhido pelos treinadores e pelos treinadores da Primeira Liga e pelos capitães. Sim, mas a importância que eu dou a isso da Liga, aí está à prova, portanto, e podem crer que não fico minimamente envergonhado por ter trocado o Pote pelo Ugarte, porque lá está, não dou importância nenhuma a isso. Se é o Ugarte, acho muito bem que o Ugarte de facto fez um excelente campeonato, não há nada a dizer. Exatamente. Eu até vos vou dizer uma coisa que vos pode chocar. Se há ali um corpo que eu até acho estranho no meio disto tudo, até é o próprio Grimaldo. Para mim, quer jogar com 3 centrais, não há dúvida que os 2 centrais do Benfica foram os 2. Depois a escolha era entre quem? Entre o Pepe e o Coates. Se quisessem jogar com 3 centrais, entre o Pepe. O Pepe não jogou muitos jogos, portanto também houve ali também um encosto para agradar a toda a gente. Mas se queriam jogar com 3 centrais, mas lá está, eu nem vou perder mais tempo a falar com isso. Gostava também. Grimaldo era de uma injustiça enorme se não tivesse no 11. Mas, com 2 ou com 3 centrais era de uma injustiça enorme. Foi dos jogadores mais influentes durante o campeonato. Meu querido, eu não ponho isto em dúvida, mas se eu percebo o que é que estás a dizer, eu sei, mas ali não me parece que no 11 da Liga que haja um sistema tático definido. Há jogadores eleitos à balda, porque senão é aquilo que eu digo. Punham um guarda-redes a jogar a central, não é? Não, mas estás a perceber o que quer dizer? Sim, mas não vejo por aí. Vejo mais na escolha dos jogadores. Por exemplo, não vejo que este ano o Ricardo Horta seja uma escolha acertada. Quer dizer, fez um... Se houve alguém... Eu concordo contigo. É mais fácil marcar golos no Braga do que quando se joga no Gil Vicente ou no Chaves. E aí concordo com o Fran Navarro,
que mostrou que tem condições. Mas eu estou convencido que o Fran Navarro vai ser uma agradável surpresa no Porto no próximo ano. Sim, sim. Mas eu não sei se já terminaste. Não, ainda não. Então, faz favor. Eu queria depois dar uma palavrinha em relação àquilo que o Bruno falou. Sim, em relação a uma coisa que vocês não falaram, e eu confesso que ainda nem faço a mínima ideia o que é que vai ser a minha nota de rodapé. Estou a contar os dias até ao final do mês, portanto são dia 26, para ver se finalmente o meu clube se vê livre do vírus Domingos Soares de Oliveira, que aparentemente irá sair no final deste mês, e é pena este mês não ser como ao fevereiro, porque isso senão já seria depois de amanhã. Estou curioso para perceber quem é que o irá substituir. Fala-se no Dr. Luís Mendes, que é alguém de confiança do presidente Rui Costa e é alguém que acompanhou o Rui Costa na lista concorrente às eleições que levou o Rui Costa à presidência. É alguém que aparentemente tem uma filosofia diferente do que é a SAD e do que é o próprio clube. É alguém que, contrariamente ao DSO, acha que se calhar o clube também tem que ter alguma preponderância na gestão da equipa de futebol, que não apenas na SAD, mas eu estou curioso, confesso que não é alguém que eu conheça a fundo, mas qualquer um que venha para substituir Domingos Soares de Oliveira é sempre bem-vindo e tem o meu apoio, qualquer um. Espero também que de seguida os tentáculos que estão ainda dentro da estrutura do Sport Lisboa e Benfica Clube, do Sport Lisboa e Benfica Multimédia, do Sport Lisboa e Benfica SAD e de também naturalmente outros setores, inclusive a Benfica TV, que rapidamente sejam esses tentáculos cortados e que essa gente toda que estava ali colocada por ser de confiança de Domingos Soares de Oliveira, sejam também eles afastados. Portanto, basicamente, esta primeira intervenção fica por aqui. Zé Brandas Neves, tu querias dizer alguma coisa ainda? Eu queria falar um pouco sobre aquele assunto que o Bruno abordou, que é a questão importantíssima da participação, do ser campeão na próxima época e da participação do vencedor do campeonato depois em 2024 de acesso direto à Liga. Tens razão, escapou-me também esse assunto, mas mais à frente eu falo, podes é realmente importantíssimo, e há aqui um fator que nós já falámos aqui, eu já falei e vocês também já falaram, que é a questão de que a UEFA prevê no próximo ano, em 2024, praticamente duplicar o valor dos prémios e das receitas em relação a cada clube participante. Isso. Portanto, se já é essa decalagem que o Bruno muito bem explicou e que eu não vou estar aqui agora a enumerar, não vale a pena, que o Bruno já explicou, e é um campo onde o Bruno, digamos que nada muito bem, e eu praticamente vou ao fundo, que é o campo da economia. E, portanto, se já é essa decalagem em relação aos outros dois clubes, se o Benfica for campeão, e aqui deixo um alerta muito importante, nós já nos últimos anos sofremos bem recentemente com aquela questão de que vamos ser campeões, temos uma equipe, como diz o Bruno e bem, uma coisa é os campeões no papel, outra coisa é os campeões lá no terreno. Portanto, não podemos de forma nenhuma, porque este ano vai ser um ano muito duro, e não podemos de forma nenhuma nos distrair, porque eles vão pôr todas as suas forças em campo e fora dele. E, portanto, em relação à participação do Benfica, eu acho que é importantíssimo. Tem sido feito um trabalho muito engraçado. O Benfica tem trabalhado bem. Aliás, o número de pessoas, já aqui também falámos nisso, digamos que a melhor forma de nós vermos o trabalho que tem sido feito. Há neste momento no Benfica 12 mil sócios em lista de espera para terem um Red Pass. Neste momento, o Benfica tem 12 mil sócios em lista de espera para ter um Red Pass. Deixa-me perguntar-te, o Red Pass, os detentores do Red Pass ainda não receberam a mensagem para renovar o lugar? Não, eu não recebi ainda absolutamente nada. Era outra questão que eu tinha aqui para abordar. Fala-se em percentagens algumas elevadas e fala-se aqui inclusivamente na atualização de preços e fala-se inclusivamente
na questão de quem foi mais vezes ao estádio. Nas redes sociais fala-se muito nisto, quem foi mais vezes ao estádio. Digamos que a assiduidade de ser também um fator em ter a linha de conta na renovação do Red Pass. Mas, até à data, não há absolutamente nada em relação à questão da renovação e dos valores. Eu estou curioso, eu, aliás, há muitos anos que ando a procurar mudar de lugar e é impossível neste momento. Neste momento é impossível a quem tem um Red Pass que o guarde muito bem guardadinho. A minha filha está com o mesmo problema, queria mudar o grupo dela e não estão a conseguir. José Brandas Neves, eu gostava só de recordar aqui uma coisa, porque o meu amigo esteve comigo nestas lutas e o José Carlos Soares, por acaso também, e portanto deve saber isso. Quando eu em 2020 dizia que tinha um mecanismo em que permitia que o estado da luz estivesse sempre esgotado, riram-se de mim. E ainda não, em 2023 há listas de espera para o Red Pass. Portanto, penso que... Mas isso também nos podia levar a outro assunto. Não estávamos a prometer nada que não pudesse ser feito. Mas eu acho engraçado... Fazer-se um estádio deixa-me só dizer uma coisa, José Carlos. Obras. Deixa-me só dizer uma coisa, José Carlos Soares. Eu acho engraçado e a realidade. E isto não é autoelogio, até porque está um grupo de reflexão do Benfica há vários anos e que nós vamos conversando sobre isto e eu não gosto nada de autoelogios, não é uma coisa que seja muito meu feitio. Mas o mais engraçado é que nos assuntos estratégicos, é evidente que não é 100% dos assuntos, mas nos assuntos que são estratégicos, o tempo tem vindo sistematicamente a dar-nos razão sobre as nossas propostas e aquilo que depois acaba por ser feito vários anos depois, relativamente àquilo que nós tínhamos dito, e isso é uma nota que eu não posso deixar de dizer e deixar alguma graça. Não é a palavra graça aqui, não é realmente bem aplicada, mas é o que é. Eu só queria dizer colocar aqui uma questão. Não sei se vocês concordam comigo. Faz favor, doutor. Não acho, e falando nisto, por causa dos Red Pass, que o José Brandas Neves disse e bem, e o Bruno, há uma lista de espera de 12 mil lugares. E a minha questão é esta. Andou tudo a viajar na maionese quando se passa de um estádio com 120 mil lugares para um estádio com 65 ou 68 mil. E eu acho que na altura ninguém questionou a exiguidade, digamos assim, do futuro Estádio da Luz, com mais condições e tudo bem, mas já na altura. Eu não estou. Eu acho que o estou estádio é pequeno. E é tão pequeno, repara, é tão pequeno que nós em Portugal, mesmo que Portugal seja um dos co-organizadores, juntamente com Espanha, Marrocos e no papel a Ucrânia, de um campeonato do mundo, o tamanho do Estádio da Luz, que é o maior estádio em Portugal, vai inibir a realização do jogo da abertura e do jogo da final, cuja lotação mínima tem que ser 80 mil lugares. José, posso dizer aqui uma coisa, se não te importas, e com a devida autorização do José Brandas Neves, que ia falar a seguir. Se me permitir, José, posso dizer aqui uma frase a duas, se não se importa? Não, eu acho que as coisas têm que... Eu acho que isto hoje em dia, com esta coisa da woke culture, é muito tradicional fazer uma revisão dos factos à luz, dos factos passados à luz da luz da atualidade, do presente. E eu acho que o Estádio da Luz, quando foi construído, foi uma grande obra e foi um dos grandes feitos da dupla Vilarinho e Luís Chico Vieira. Não há dúvida nenhuma que você... Não, mas o Mário Dias não tem a ver propriamente com financiamento. Com financiamento. De forma nenhuma. Eu estou a falar de cofinanciamento. O Mário Dias depois é execução, que fez um trabalho notabilíssimo e é uma pessoa com a qual eu nutria uma admiração imensa. Portanto, a questão, estamos aqui a falar da parte do financiamento, que a parte financeira, a verdade é que isto vem através do Luís Chico Vieira e da sua relação doentia que tinha com o Banco Espírito Santo. E uma série de coisas que eu agora não quero sequer dizer aqui, porque acho que até prejudicariam o Benfica e, portanto, não é esse o meu papel aqui. Mas o que eu acho é que, à luz daquele tempo,
e seja feito ao Dr. Santana Lopes, porque o Benfica ia ficar sem estádio, e houve uma ideia do Benfica e do Sporting terem o mesmo estádio, de forma a salvar esta questão do Benfica não ficar sem estádio. Coisa que o Sporting, como é típico e como sempre acontece nestas situações, rejeitou liminarmente, pôs de fora para castigar o Benfica e o Benfica ficar sem estádio, ou com o seu estádio antigo, e o Sporting com o estádio novo. O estádio cujo projeto é verdadeiramente miserável, e eles andam há anos a tentar compor o péssimo estádio. Aliás, o arquiteto que fez esse estádio, que é conhecido até por outras coisas, fez o estádio. Deixa-me dizer que Alvalade tem umas entradas pelas traseiras fantásticas. Isso. Fez o estádio de Alvalade, fez o estádio de Leiria. Este programa hoje está com iniciais ótimas, porque é o DST, é o DSO. Epá, isto hoje está com um nível elevadíssimo. Peço desculpa interrompê-lo, mas está... Sim, pronto. O estádio Taveira. O Taveira fez o estádio caso vocês não se lembram, mas eu recordo, fez o estádio de Leiria, o estádio de Alvalade. 3 grandes obras que juntas não fazem uma. 3 grandes obras de arquitetura. Foi tão geniais. tão bom que eles já estão a tirar os azulejos todos, portanto. E já pintaram tudo verde e mudam as cadeiras aquilo. O nosso estádio também precisa de um refrescamento exterior. Não. Peraí, vamos lá ver. Vamos lá ver. Eu queria voltar atrás. Até porque eu cheguei a falar com voltar atrás agora. Bastante vezes com o Damon Lavelle, que foi o arquiteto do Estádio da Luz, que foi feito pela Oxford, e vocês talvez não tenham noção, mas não têm noção, quando digo não tenho noção, é só uma figura de estilo. Aquilo foi um verdadeiro milagre, e o Benfica só consegue fazer o estádio, e o Damon Lavelle explicou-me aquilo bem, porque eles tinham o estádio para o Arsenal, e o nosso estádio é exatamente igual ao Arsenal, só mais pequeno, e sem a parte exterior, que muito bem José Manuel das Neves referiu, porque era mais caro e nós tivemos que fazer o estádio de uma maneira mais eficiente. Portanto, e estamos a falar de um momento histórico de estádios vazios, em que o Benfica inaugurou o seu estádio em 2003 e vem de uma sequência muito grande de insucesso desportivo. Os tempos de muito pouco sucesso desportivo e de estádio da Luz, que dava para 120 mil almas, como nós sabemos, muitíssimo vazio. Portanto, as coisas têm que ser postas no seu contexto. O estádio foi inaugurado em 2013 e estamos em 2023. Portanto, julgar o que foi feito há 20 anos sobre a Luz de hoje não me parece correto. Só aqui Portanto, fazer um parênteses. Deixa-me só dizer uma frase, só preciso dizer uma frase. Eu acho que ninguém me pode acusar de ter sido alguém que compactuou com o Reinaldo Vieira, mas também acho que nunca tentei, ao longo de todos estes anos, elogiar aquilo que de bem feito foi, sem perder o sentido estratégico de criticar aquilo que eu achava que punha em perigo a saúde financeira e a democracia dentro do Benfica. Portanto, eu vim anos e anos a anunciar isso. Mas, de facto, o estádio, à luz daquilo que foi feito, em tão pouco tempo e naquele contexto tão difícil, acho que é muito complicado criticá-lo. Acontece que os tempos evoluíram e, se calhar, o Benfica tem que pensar, mais tarde ou mais cedo, em fazer obras. Um dia até irá fazer um estádio novo. Isso é absolutamente... O estádio dura 40, 50 anos, o nosso vai em 20, vai mais ou menos a meio da sua duração, mas é natural que tenha que se tomar medidas para aumentar o número de lugares, o que é um sinal de grande vitalidade e de grande regozijo de todos os... Há um projeto para mais 10 mil. Há um projeto já para aumentar o estádio em cerca de 10 mil lugares. Rebaixando o relevado. Não. Acho que passa por os topos, portanto, o antigo. Pois, rebaixar o relevado não era possível por causa das garagens. Tem a ver com aquela. Portanto, falou-se nos lugares em pé, mas isso para os jogos internacionais. Aliás, é um assunto na ordem do dia, até a nível da UEFA. Exato. Como havia em Inglaterra, em Portugal também. Mas não, a questão é,
Portanto, como sabem, o antigo terceiro anel e a outra bancada central faz aquela curvatura. Faziam a curvatura. E então a ideia seria, e nos topos, o estádio vem mais abaixo. Portanto, a ideia seria os topos por trás das balizas subirem também para o mesmo nível do antigo terceiro, das duas bancadas centrais. E há a possibilidade, porque o arquiteto, eu vi uma entrevista que foi feita com o arquiteto, a cobertura do estádio foi construída de forma a permitir a cobertura ser elevada. Portanto, a cobertura pode subir mais uns metros e isso proporciona que nos topos das bancadas possam subir também e haver 10 mil lugares. Mas o que eu queria dizer, só para concluir, foi, já aqui falámos nele há uns programas atrás, num daqueles que eu considero ter sido um dos grandes presidentes do Benfica, por tudo aquilo que ele deu ao Benfica e que nunca retirou do Benfica, que foi o Sr. Jorge de Brito, que pelo menos o Zé Barão das Neves conhece bem. Conheci bem. O Sr. Jorge de Brito, que Deus o tenha, que o grande arquiteto o tenha lá no seu descanso eterno. A última fazia o favor de gostar de mim, portanto, era das poucas, eu sabia que havia duas pessoas, era a minha mãe e era ele. E então ele deu-me a última entrevista que ele deu enquanto presidente do Benfica foi a mim. Eu lembro, e isto estamos a falar há 30 anos, para aí, mais coisa, menos coisa. Portanto, ainda nem se falava em construir um novo Estádio da Luz. E uma das coisas que ele me disse nessa entrevista, e que nós conversávamos várias vezes, inclusive conversámos disto na casa dele, ali em Cascais, ao pé da Boca do Inferno, em tertúlias que eu tive o prazer e a honra de ter sido convidado para a casa dele, em que ele me dizia, e nessa entrevista, e está guardada, é ir à mediateca da TVI que está lá guardada essa entrevista, e ele dizer que se tivesse saúde e se fosse 10 anos mais novo, que tinha um projeto que ele ainda gostava de conseguir fazer no Benfica, que era negociar com a Câmara Municipal de Lisboa todos aqueles terrenos que, como se sabe, eram maiores do que aquilo que é atualmente a área, digamos, do Estádio da Luz e toda aquela envolvência. Portanto, era para aí mais do dobro, não é? Porque o Benfica também negociou isso para a construção ali à volta. Era negociar com a Câmara Municipal de Lisboa aqueles terrenos e a Câmara Municipal de Lisboa dar ao Benfica um terreno ali na zona do Monsanto. Era o que ele me dizia. E fazermos um estádio novo, dizia ele, um estádio novo, tudo com cadeirinhas e sentado para uma lotação, um estádio moderno, como ele dizia, para ir para 80 mil lugares, mas 80 mil lugares sentados. Todo coberto, todo um estádio moderno, do melhor que se faz por esse mundo fora. Foram as palavras dele. Portanto, ele já tinha aquela visão de que o Benfica, nessa altura, e nessa altura ainda não se falava de Mundial Sub-20 em 91, que originou depois... Mas ele é presidente a começar em 92. Sim, mas esta história do estádio, ele começou a falar nisso antes de ser presidente. Antes ainda de ser presidente. Muito bem. Foi naquela altura em que ele financiou a pista de Tartan no campo número 2. O campo número 2, que depois passou a ser o campo de rugby. Exatamente. E depois voltou, foi posto um sintético. Exatamente. E voltou. Pronto. Basicamente, só para concluir depressa, concordo com vocês naquilo que falaram da Champions. Cada vez mais vai ser importante o Benfica manter-se com regularidade na Champions, porque cada vez mais o fosso vai ser mais cavado entre, como diria Claude Lelouch, les uns e les autres. E o Benfica tem sempre que fazer parte do grupo dos les uns. E para fazer parte do grupo dos les uns, tem que continuar
pese embora todas as dificuldades inerentes ao mercado português. O que é que tens conta com os Bensoto? Como diria o nosso Sebastião José de Carvalho e Melo, os lesotas são isso mesmo só. Porque infelizmente nós não somos todos iguais, contrariamente àquilo que alguns querem dizer. Mas ainda muita... Zé, desculpa lá interromper, mas nós estamos precisamente neste momento a 2 meses e 4 dias do fecho de possíveis entradas ou saídas do Benfica. Mas ainda nem falámos nisso, estamos a falar mas estamos a falar da SAD, estamos a falar da nova época e, portanto, isto vem ao encontro. E o Benfica ainda temos aqui muita água para correr debaixo das pontes, porque estou convencido que o Benfica vai fazer sair 1 ou 2 jogadores. Não me perguntem quais, porque eu não sei. Nos últimos dias vi muita referência a que o Benfica pede menos de metade da cláusula pelo Florentino. Julgo que tem uma cláusula de 70 milhões e o Benfica está a pedir 30 a ser verdade. Ou AC Milan. Diz que o avançado centro, o Gonçalo Ramos, tem bastantes propostas, não sei se é verdade, se é mentira, mas depois também há a questão das entradas, quer dizer, já tínhamos falado aqui do guarda-redes, já tínhamos falado aqui naquele negócio que parece que borregou do Tiago Santos do Estoril, não é? Portanto, porque agora, segundo vejo hoje... Eu tinha pensado depois nela para a minha nota de rodapé. O Gilberto está certo no Bahia, portanto já chegaram a acordo, o Benfica e o Bahia. Penso que o Gilberto é um dos jogadores que irá sair daqueles que compôs o plantel do Benfica na época Transact. E, portanto, ainda muita coisa vai acontecer aqui. E ainda falta o defesa esquerdo. Eu vou dizer uma coisa que no outro dia houve um amigo meu que percebe um bocadinho de futebol, percebe aliás mais de futebol do que eu, percebe mais de futebol a dormir do que eu todo acordado. Ele disse-me uma coisa que eu ainda não tinha pensado, que era aquele rapaz que lá está, o ano passado, cada vez que entrou em campo, provou ser um bom jogador. Continuamos a ter só um, eu não estou a dizer. Mas está bem, Zé, mas está bem, mas eu não acredito é que se calhar venha lá um tal miúdo de 19 anos e que vá ali e seja logo particular. E portanto, se calhar para o ano será o ano do Ristic, aliás, na senda daquilo que foi o ano do Grimaldo. O Grimaldo, quando chegou, também não foi efetivo logo e portanto andou ali durante uns tempos, e como é natural nos percursos das grandes equipas que os jogadores tenham um período de adaptação. E falta, quanto a mim também, a questão que não está fechada, mas isso tu melhor do que ninguém poderás falar, já falámos aqui, se calhar até demasiado, na questão do guarda-redes. Porque acho Parece que finalmente estão a deixar cair aquele mas, pelos vistos estão a apontar baterias para o outro brasileiro que eu não sei. É o do Santos. É mais velho. Tem 27 anos. Eu estou a preparar mais um vídeo de análise sobre ele para lançar entre hoje e amanhã também. O Benfica, no resto, acho que com a aquisição do Di Maria, acho que o Benfica tem um plantel, se não sair assim ninguém importante, tem um plantel de veras equilibrado neste momento. Com alguns jogadores que já vieram do ano passado, com alguns jovens ali que podem fazer a diferença. Se sair alguém, o Benfica terá que colmatar essa falha. Eu pessoalmente, se não sair ninguém, acho que o Benfica precisa na mesma de um guarda-redes. O Benfica não tem um guarda-redes de dimensão mundial. Estou a falar na frente. E precisa de, saindo o Gilberto, precisa de 2 laterais. Um pode ser mais novinho para complementar o lado direito com o Bá, não é? E o para o lado esquerdo precisa, quer fique o Ristites, quer não fique, precisa de alguém que venha encorpar ali, não é? E eu também defendo que o Benfica precisa, ou dão mais oportunidades ao Musa, mas o Benfica precisa de um matador na área, porque o Benfica não tem um matador, mas é a minha opinião. Pois, não sei. Eu tinha aqui também mais 3 ou 4 pinceladas, digamos assim, de assuntos sobre o futebol, que gostaria de partilhar com vocês. Não tem muito a ver, não sei se o Bruno quer continuar ainda a falar sobre esta senda do... Não. Mas houve aqui 3 ou 4 notícias nos últimos dias, e porque nós costumamos falar aqui de futebol e estamos a falar também de factos sobre o Benfica, que foi ontem não foi ontem, já foi no sábado,
passaram 50 anos sobre a comemoração daquele campeonato, célebre campeonato que o Benfica ganhou em 72, 73, sem qualquer derrota. E o Benfica, porque se tem portado muito bem nestes últimos tempos, antigamente era comum o Benfica esquecer-se, atualmente não. E, portanto, o Benfica recordou isso com uma cerimónia onde teve o José Henrique, onde teve o António Bastos Lopes, o grande António Bastos Lopes, que felizmente está melhor, o grande António Bastos Lopes, e o António Simões. E o Benfica recordou isso com uma cerimónia no seu museu, o que me parece significativo. O António Simões aproveitou para oferecer para o museu a faixa de campeão desse ano, que tinha lá em casa, mas parece-me também de referenciar aqui, porque é um programa sobre o Benfica, de referenciar também isso. Finalmente, depois haverá aqui mais uma ou duas pinceladas, mas finalmente gostava de partilhar com os meus amigos o seguinte. O Benfica tem sido, a imprensa, e acho que o Benfica tem que combater isto, tem sido sempre visto como o clube que mais favorece, que é mais favorecido, não mais favorece, mas que é mais favorecido em termos de penaltis e dessas coisas. Vão sempre buscar a história dos padres e pronto, porque houve alguém que realmente não soube defender o clube como deve ser. Surgiu agora um estudo que é engraçado, vale o que vale, mas é engraçado, que é os penaltis que foram assinalados nos últimos 10 anos em Portugal. E eu fui ver aquele estudo e é engraçado porque também vi, os chorões é que têm mais penaltis, não é? Exatamente. E quem tem mais penaltis, dos 1065 penaltis assinalados, por acaso foram uma média baixa quanto a mim, são 78% é que foram convertidos. Os bebés chorões, ali do Campo Grande, têm 103 penaltis a favor, contra 99 do Porto e 78 do Benfica. Isto é espetacular, pá, porque isto vem completamente desmontar aquela história de que o Benfica é que é sempre o grande favorecido, que é os penaltis, que é isto, que é aquilo. E, portanto, eu estes dados gostava de partilhar aqui com vocês. Aqueles que dizem que o Benfica é o DDT. Exatamente, que é o chamado... Tu hoje estás só com siglas, é o chamado... principalmente a começar por D, não sei o que é DDT, donos disto tudo. Eu sei, isso era outro senhor, já há bocado falaste do Banco Espírito Santo, isso era outro senhor. Foi. Agora, e para finalizar... O senhor que tem Alzheimer não se lembra, mas escreveu um livro de memórias. Para finalizar, vi também uma notícia que me pareceu bastante interessante. A Federação Portuguesa de Futebol está a pensar criar uma entidade independente para gerir a arbitragem. Eu acho uma notícia bastante interessante e, se me permitissem, eu até sugeria aqui, em nome dos três, um elemento para encabeçar essa lista independente. Era o engenheiro Luís Gonçalves. O engenheiro Luís Gonçalves tem muita experiência de arbitragem. Principalmente tem fazer descer árbitros, não é? Faz descer árbitros, caso de Vítor Ferreira ou de Tiago Antunes, em épocas diferentes, e portanto é um homem que cumpre sempre com a palavra dada, conforme se tem verificado. E eu sugeria ao Sr. Dr. Fernando Gomes que convidasse o engenheiro Luís Gonçalves para ficar à frente deste organismo independente, que eu gostava de saber onde é que ele vai arranjar um independente, mas pronto, lá vamos ver, mais uma atrapalhada à portuguesa. Mas o engenheiro Gonçalves parece-me, a ser criado este organismo, parece a pessoa indicada, e eu dou-lhe o benefício da dúvida, porque realmente cumpre sempre com a palavra dada. Eu concordo em absoluto. Bruno, diz lá. Nada, gosto da ironia do nosso amigo Barão das Neves. Por acaso, esta história dos árbitros e do homem ter ameaçado publicamente que eu ia com um F, tal, e depois o homem... Isso acontecer mesmo, é uma coisa que ninguém... A imprensa... Além de ter chamado FTP várias vezes. Lá não começou por Sim, mas o que eu acho é inacreditável. É por isso que eu não posso estar minimamente de acordo que o Benfica tenha apoiado a reeleição de Pedro Proença para a Liga, porque isto está tudo... Desculpem lá que eu fui operado aqui um olho e estou aqui com super mau aspecto, portanto deixa-me pôr aqui os óculos para não ficar... Mas que eram uns óculos escuros. Mas pronto, se quiser, também tenho, mas acho que para aqui não justifica. Agora...
é mesmo a desfaçatez total de uma pessoa fazer uma ameaça pública e depois essa ameaça ser concretizada. Porque em 2016, 2017, ele fez a mesma ameaça a um Tiago Antunes, repare, e ela concretizou-se também. Portanto, isto é a porca vergonha no seu mais estado puro. E aqui não há imprensa, a imprensa não dá realce a isto, que é uma coisa que eu fico espantado, é como é que a imprensa deixa passar. Toda a gente a se exatamente. Toda a gente a se vê para lá. Existe uma canção muito boa para isso, que é Subíamos para o lado. Exatamente. É isso mesmo. Completamente ridículo. Completamente ridículo. E é que essas coisas, e há um bocadinho, estávamos os três a falar sobre este assunto. Nós vamos viver um ano muito especial com esta questão de ver 4 para 2 lugares, ou essencialmente até 4 para 1 mais 1, com esta multiplicação de receitas e com a importância que tudo isto vai ter. É claro que estes fatores vão todos pesar, porque quem não caça com cão, caça com gato. Vai ser um ano terrível. Portanto, vai ser um ano terrível. Vai haver uma pressão horrível em cima dos decisores. Vai ser um ano horrível. Os árbitros vão estar com uma pressão em cima imensa. E eu acho... Os batuteiros vão fazer tudo o que puderem para ganhar. Eu até já ouvi dizer que o Porto está a pedir à Federação para alterar as regras e deixar que o banco de suplentes fique no meio campo, mesmo na zona do meio, onde começa o jogo, porem lá o banco, que é para eles estarem mais próximos do árbitro e poderem fazer uma pressão mais a fundo do que aquilo que fazem, que é vergonhoso a maneira como em Portugal tudo é permitido. Vejam o jogo do Porto em Portugal e vejam o jogo do Porto nas competições europeias e vejam a diferença de todos os intervenientes que estão no banco, desde o anãozinho que acabámos de falar a todos os outros. Vejam a diferença de atitudes. Ao treinador? Portanto, ao treinador, a todos, até àquele senhor treinador de guarda-redes que manda para o público com medalhas de segundo lugar. E, portanto, até esse, que são os chamados, permitam uma expressão, cães de fila. E vejam a diferença da atitude desta gente. Quando esta gente está a querer aquela atitude a nível nacional, é porque sabe que o pode fazer. Sabe que está resguardado por um certo determinado número de pessoas que estão ali por trás. Essa é que é a grande realidade. Exatamente. É sem tirar nem pôr. É isso mesmo. Zé, não tens voz, muito... Zé, não tenho, eu sei, agora que já tenho. Não, mas eu só queria dar mais um nome para essa comissão independente, para além do anãozinho, para o Conselho de Arbitragem, também o fiel escudeiro, o Militão. Quem? O Militão, aquele célebre adepto do Porto que bate em toda a gente. Sim. Não fosse algum árbitro descambar, pronto, era também uma pessoa que... Ele não é bilitão, não é capão. Acho que não é bilitão. É aquele que foi condenado agora. É aquele que ameaçou o César Boaventura com uma pistola. Ele não é militão, é capão. Não sei que é capão. Olha, esse para mim é como o Bruno, da Liga. Bruno, mas é um homem que teve direito a ser recebido pelo Luís Filipe Vieira no seu gabinete no Seixal. Está bem, mas, meu amigo, mas isso nós denunciamos alto e bom som quando as coisas aconteceram, só que nessa altura os benfiquistas diziam mal de nós. E isso não lhes serve de carapuça para nada. Algumas pessoas tinham que ir com segurança. Ora, percebem quando eu digo que nós não somos todos iguais? Pois não, e graças a Deus que não somos todos iguais. É não esquecer que os trabalhos da Benfica começam no dia 5, já agora. Foi por isso é que eu tinha dito que estamos a 10 dias, se calhar, nem tanto, do início da temporada. Portanto, o Benfica vai fazer 2 ou 3 dias cá em Portugal, depois vão para a Inglaterra. De 9 a 15 vão para a Inglaterra. Exatamente, onde já estiveram o ano passado. Exatamente. E depois vêm... Acho que é o torneio do Algarve, por aí fora. Agora aqui a grande questão... de Inglaterra ainda vão para a Suíça. Sim, vão fazer lá também... Um jogo com o Basileia. Exatamente. Depois é que acaba com o torneio do Algarve. Não, e depois vão ao torneio do Algarve. Eu estou a dizer isto, não sei de cor, estou a ler. Atenção, que eu não sou nenhuma... E depois vão ao torneio do Algarve. E depois ainda passam pelos Países Baixos para fazer um jogo com o Feyenoord.
a 30 de julho, e depois a Eusébio Cup está dependente da data em que for a Supertaça. Sim, essa é outra questão. Mas aqui a minha grande dúvida agora é perceber nestes dias que faltam também aquela organização interna que ainda falta organizar. E eu, por acaso, gostava da opinião do Bruno e também do Zé, não sendo matérias para as quais eu me considero grande especialista, mas eu gostava de ter a vossa opinião sobre esta história da saída, porque vocês foram muito comedidos sobre a saída do DSO e o que é que isso poderá trazer para o Benfica. Posso falar primeiro? Pode e deve, que isto é por idades. Não, mas eu só quero dizer... Não é por idades, meu querido amigo. Eu só tenho... Porque eu sou muito breve. Eu também. E só quero dizer uma frase relativamente a isso, não digo mais nada. Que é Ora, eu ver já... para crer. Bruno, Bruno, desculpa interrompê-lo, mas a minha satisfação é tal que a única coisa que tenho para dizer é que deixei, sobre esse aspecto, o meu nome passa a ser Tomé. Portanto, ver para crer como São Tomé. Claro. Quando ele sair, então depois a gente conversa sobre isso. E mais, Exatamente. que seja tornado público, o Benfica torne público o acordo financeiro que vai ser feito com DSO, que é para seguir aqui as diretivas do programa. E se vão descontar as despesas o casamento, dos colégios e aquilo que nós ainda não sabemos. Pois, não sei. Mas eu só acredito quando vi, porque estou farto de ouvir essas novelas, sai amanhã, sai depois, agora sai só para o mês que vem porque quer fechar as contas, e portanto que seja tornado público, mas a confirmar-se também ou não se ele vai indicado pelo Benfica para aquela entidade que vai gerir a transmissão dos direitos televisivos para todos. Acho que sim, acho que é esse o destino. Mas desde que seja vamos às notas finais do Benfica, para mim está bom. Notas finais. Começo pelo Bruno, já está cheio. Não, as notas finais, a minha é o destaque para a época que o Luís Castro está a fazer no Brasil com o Botafogo, e que é uma coisa curiosa, que a equipa do Textor, que eu verdadeiramente não queria no Benfica, o dinheiro dele, e ainda bem que ele comprou o Botafogo, mas acho engraçado a aposta que ele fez no Luís Castro e a manutenção o ano passado para este ano, quando as coisas não começaram a correr lá muito bem, manteve o treinador, e este ano, ontem, portanto isto depende quando forem ver isto, mas o Botafogo foi ganhar ao campo do Palmeiras, que de facto é a grande equipa brasileira neste momento, e acho curioso ver isto e o sucesso de alguns dos melhores treinadores portugueses que têm acontecido no Brasil, e mais uma vez a tentação que quer o Luís Castro, quer o como é que ele se chama? O do Palmeiras, o Abel Ferreira. O Abel Ferreira tem tido deste dinheiro fácil da Arábia Saudita, e eu volto a dizer o que disse a semana passada, que estou disponível para ir treinar qualquer equipa da Arábia Saudita. Mas julgo que aí é que se põe a questão da idade, e como se põe a questão da idade, eu serei o primeiro e o meu amigo irá a seguir. Portanto, não, a seguir sou eu. Tá bem. Tranquilo. Se é a questão da idade, a seguir sou eu. Eu registro aqui, eu sempre simpatizei muito com o atual treinador do Botafogo. Exatamente, o Luís Castro. Teve sempre uma postura no futebol que eu aprecio, e verdade. Mesmo tendo sido quando estava no Porto. Quando era treinador do Porto, nunca perdeu a fleuma e nunca perdeu o seu sentido de educação. Mas nota aqui só o seguinte, é que o Botafogo neste momento já tem 7 pontos de avanço, que é algo já extraordinário. Sobre o Grêmio de Porto Alegre e o Flamengo, sobre o Palmeiras. Exatamente, sobre o Grêmio, e a equipa do Palmeiras está em terceiro lugar. E portanto, nota aqui, eu por acaso até prefiro mais a equipa do Palmeiras, porque tenho lá um amigo na equipa técnica, e portanto prefiro mais que o Palmeiras seja campeão, e fico satisfeito quando isso acontece, apesar de equiparem de verde. Mas a minha nota de rodapé é
para uma data que passou ontem, porque se fosse, não se ria, porque ontem, se fosse vivo, Manuel Galrinho Bento faria 75 anos. E, portanto, era uma data que uma nota de rodapé. Olha, pronto. Eu tenho que ser o último a falar. Eu tenho que ser o último a falar. Eu também tinha mais uma segunda nota de rodapé, que era precisamente eu vou fazer queixa à ERC. Eu vou fazer queixa à entidade reguladora. Então, mas o que é isto? Então, mas toda a gente tem notas de rodapé. Eu vou aqui arranjar outra. Eu tenho aqui uma série Não, eu não ia fazer. Eu também estou a brincar. Ainda que o Bento, ao contrário do que alguns dizem, e falam do Podom e outros assim, o Bento foi o melhor guarda-redes que eu vi a jogar no Benfica. O melhor guarda-redes honesto para mim foi o Bento. Depois vi outros também muito bons. Mas eu não vou, por uma questão de ética, falar em nomes. Agora, não era português, aquele que me estou a referir, não era português e veio lá dos Países Baixos. Portanto, só quero dizer, dos Países Baixos, não, ele não era. Não é. Também faz parte do Benel. É ao lado. E, portanto. Mas o Bento, independentemente de tudo, foi o melhor guarda-redes que eu vi. Eu não lembro. Eu confesso, por muito que alguém fique chateado comigo, eu vi um grande guarda-redes jogar que se chamava Vítor Damas. Por muito que. Mas estamos a falar do Benfica. Estamos a falar do Benfica. Eu não sei, esse foi um grande guarda-redes. Sabes o que é? Eu também vi o Noia. O Noia também é um bom guarda-redes. Uma vez estávamos no Brasil. Já me contaste isso. Eu, o Vítor Damas e o... Eu vou guardar essas, pronto, para a nota de rodapé. Então, conta esta história. Então, faz favor, conte lá. Ninguém tem essa nota de rodapé, de certeza absoluta. Toda a gente sabe, pronto, que para mim o futebol são os guarda-redes, tudo o resto são os empatas que andam ali. E o futebol otorga-me pelo menos esse estatuto, entre aspas. Eles não trocam os meus conhecimentos de guarda-redes por nenhum desses comentadeiros que eu vejo aí a falar nas televisões, e até por muitos técnicos que estão nessas equipas de olheiros a fazer relatórios para as equipas contratarem ou não este ou aquele guarda-redes, porque eu, quando vejo darem nomes de guarda-redes com lacunas importantes e que pouco mais vêm somar àquilo que já lá têm, permitam-me eu duvidar das suas capacidades de análise de um guarda-redes. Pronto. E então eu sempre tive essa predileção, e os meus relacionamentos de amizade no futebol são 80% guarda-redes e antigos guarda-redes. E uma vez a seleção portuguesa de jornalistas foi disputar um torneio ao Brasil, e eu é que fiquei de arranjar os treinadores para nós, e nós tivemos treinadores na seleção de jornalistas, tipo o Humberto Coelho, uma quantidade de técnicos, alguns deles que até passaram pela seleção portuguesa. O João Bernabé, por exemplo, enfim. E eu convidei o Manel Bento e o Vítor Damas, se bem que a minha relação de amizade com o Manel Bento fosse mais profunda do que com o Vítor, mas eu sempre me dei com o Vítor. E então lá fomos todos para o Brasil com o Vítor Damas e o Manel Bento como treinadores, sendo que o Manel Bento foi meu suplente e ainda jogou também os últimos 20 minutos do último jogo da seleção, que eu fingi que estava aleijado só para vir para o banco beber cerveja, e o Manel Bento ainda foi jogar os últimos 20 minutos, e com um cartaz incrível. Chegámos a Curitiba, tínhamos para aí 1000 pessoas à nossa espera, e tudo quanto era canal de televisão a entrevistar-nos, porque nós fomos de avião para São Paulo, e de São Paulo para Curitiba no ônibus leito. E quando chegámos à porta do hotel em Curitiba, fomos recebidos, e então o Manel e o Vítor, antigos internacionais e mais não sei o quê, com um estatuto tremendo. Mas então, numa das noites de conversa, com muitas histórias que não podem ser contadas em público, obviamente, o Vítor contou-me duas coisas, uma história fantástica, e outra, ele disse-me claramente que se ele, Vítor Damas, tivesse
metade da capacidade de trabalho que tinha o Manel Bento, ele, Vítor Damas, tinha sido o melhor guarda-redes de todos os tempos. Que nunca viu um guarda-redes com a capacidade de trabalho que o Manel tinha. E que, aliás, foram amigos, morreram com pouco tempo de diferença um do outro. E eram amigos, eram de clubes diferentes, mas eram genuinamente amigos, o Manel e o Vítor. E o Vítor disse-me isso tranquilamente, disse-me, se eu tivesse metade da capacidade de trabalho que o Manel Bento tinha, eu tinha sido o melhor guarda-redes de todos os tempos. E a outra história que ele me contou foi daquela célebre história do Mundial de Saltilho, do México, em 86. Por força maior, o Vítor não tinha podido ir ao treino da manhã, ficou a dormir. Não interessam aqui os motivos, mas pronto, e diz ele, tinha eu tomado o meu banhinho, estava na casa de banho com a toalhinha enrolada à cintura a fazer a barba, e ele a exemplificar, portanto, estava a fazer a barba e entrou-me o Carlos Manuel pelo quarto dentro a dizer: Vítor, tens que jogar, vais ter que jogar contra Marrocos, que o Manel aleijou-se. E dizia-me o falecido Vítor, e eu a fazer a barba, só dizia: Carlos, não me chateias, não venhas com essas histórias. A sério, Vítor, o Manel partiu a perna no treino. E o Vítor, Deus o tenha, e o Manel também, contou assim. E então, quando o Carlos me diz: é sério, ele partiu a perna, eu estava a fazer a barba, olhei para o espelho para ele e só disse: estamos fodidos. E continuou a fazer a barba. E a série que perdemos com o Marrocos. Era uma grande seleção. E nós, naquela altura, tínhamos grandes. E agora também perdemos outra vez. Então, a última história que se pode contar. Não interessa. A seleção, eu não me interessa a seleção para nada. Mas só uma história que, pronto, da noite, sobre o Vítor. Outra, terceira, isto não é nota, não é. Esta coisa não é. Eu gosto até, mas isto chama-se nota de rodapé. Certo. Para vocês 10 segundos. Era a relação entre o Vítor e o Manel. Em Curitiba há um bairro que é Santa Felicidade, que quando nós subimos à direita é só churrascarias e casas para dançar e danceterias e tascas e não sei o quê, e quando vimos para baixo também é porta sim, portanto é um bairro onde estão os grandes restaurantes e é tudo em grande, como vocês sabem que é no Brasil, que depois vem a bandinha tocar música, e nós estávamos todos ali enxutos, e o Manel diz assim ao Vítor: Vítor, está ali uma boa a olhar para ti. Aquelas 40tonas, 30tonas e não sei o quê. E o Vítor era um pipi, vestia sempre muito bem, elegante, magrinho. Estava a beber a sua cervejinha e o Vítor dizia: aquilo é um gajo. E o Manel: estás parvo? E o pessoal começou todo: ela não tira os olhos de ti, vai dançar com ela. E o Vítor, muito tranquilo: aquilo é um gajo. Lá estás tu com as tuas coisas, o Manel. Porra, é sempre a mesma coisa, és um desconfiado do caraças, E o Vítor vira-se para o Manel: olha, Manel, eu já cá ando há muito tempo, mas eu vou-te fazer a vontade, sabes que eu gosto de ti. O Vítor vira-se para o grupo onde estavam as senhoras, lá tal que estava a olhar para ele, e faz sinal, dançar, e ela levanta-se toda lairona. Lá vai o Vítor, levanta-se todo pipi, pega na senhora a dançar, nós a olharmos, de repente só vimos a senhora dar um grito desbaforido, virar-se, foi de sapato de salto alto do ar, e a senhora a correr a ir-se embora, e o Vítor, com uma grande calma, vira-se para nós e disse: eu não disse que era um gajo. Portanto, ele foi dançar com ela e mete-lhe a mão. Quando lhe mete a mão, havia ali qualquer coisa que estava a mais. Essa história é muito engraçada. É muito engraçado. Hoje em dia cada um pois, é com aquilo que se identifica. Portanto, isto agora pode ser várias coisas, tipo cão ou rinoceronte. Como em Nova Iorque, há 242 géneros diferentes registados legalmente em Nova Iorque, como sabes. Então, não sei se no século XIX... Olha, tens o microfone desligado, ao José Barão das Neves. Sou Zé Carlos Soares. Neste programa só há um género que é permitido, é ser benfiquista.
Ora, está. Mas isso aí. O José Barão das Neves diz sempre coisas assim. Portanto, ao fim de, digamos, quase 10 minutos de nota de rodapé, estas coisas da nota de rodapé, eu vou começar a preparar o programa só para as notas de rodapé, porque É o resto acessório, é só. pouco Eu vou olhar começar interessa. a ler livros do José Saramago. Ih, fogo, chegamos tudo. Cuidado com a É que pontuação. se começas a ler um livro, não podes parar, porque senão tens que voltar atrás outra coisa. Não dá para fazer um ponto. Um Mas abraço pronto, para os vamos vossos embora. amigos. Até para a semana, se Deus quiser. Muito obrigado. Para a Um semana, abraço. e sempre abraços. Um abraço. Até Vão para para Tchau, dentro, tchau. não se estraguem Até e para a semana. carrega Benfica. Obrigado.